Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos hoje, a grande canal da Lili. Estamos aqui com ela, não estamos no nosso podcast, mas temos um papo muito interessante, porque quem vai ser sabatinado hoje sou eu. Gente, amei! Começa pra mim toda, eu vou deixar isso gravado. E você começa aqui, todo lado do Dr. Duprá, que é um cirurgião plástico maravilhoso, mas também um cara que trabalha a mente, que fala de yoga, que mais? Meditação, alimentação, e vai trocar, e vai bater essa bola com a gente aqui hoje. Minha primeira pergunta é exatamente essa. Porque, Rodrigo, eu vejo nas pessoas, ou quem trabalha com isso, uma palavra que inclusive me irrita profundamente, o tal de você precisa nichar, você precisa falar de um determinado assunto só. E a sua pluralidade, ela meio que eu fico feliz, porque eu também acho que a gente tem que falar de várias coisas. Como é que começou esse seu interesse por tantas coisas diferentes, principalmente ligadas à espiritualidade? Eu sempre fui super curioso, assim, da vida, né? Sempre fui muito pesquisador, curioso por vários aspectos. E aí, desde pequeno, né, eu pesquiso muito sobre alimentação, sobre estilo de vida, isso desde pequeno, né? Isso eu ia falar, pequeno quanto? Eu tenho um boletim do meu colégio, quando eu tinha 5 anos de idade, a professora relatando que eu fiquei muito interessado pelos tipos de chá e saber o que cada chá fazia. 5 anos de idade. Aí, assim, eu sempre fui muito, perguntava, tinha dúvida, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, assim. E aí, eu me lembro, quando eu tinha já uns 12 anos, eu já tinha praticamente uma vida dupla, tripla, né? Eu tinha meu colégio, que era um nicho, né, um público ali, e eu já tocava profissionalmente. Porque você grupos. É músico, gente. Ele é músico. E aí desde os 12 anos eu já toco. E aí eu tocava, então eu tinha a galera da escola e a galera do conservatório. E aí eu me lembro, isso ficou uma coisa muito marcante, assim, pra mim, como que a vida funciona em nichos, né? Eu fiz dread no cabelo, na época eu tinha cabelo comprido. E nessa época eu devia ter, assim, era um pouco mais de 12, eu devia ter uns 14, 15. E aí quando eu fiz dread no cabelo, no dia seguinte eu fui pro colégio. Fiquei, assim, sei lá, 5 horas fazendo dread, a galeria, não lembro se era Galeria Orofino, algum lugar desse. E aí no dia seguinte eu apareci no colégio, eu fui assim, nossa, martirizado, todo mundo me enchendo o saco, você é louco, por que você fez isso no cabelo e não sei o que, as pessoas assim, me encheram o saco. Saindo de lá, eu lutava nessa época, karatê de contato, como se fosse uma espécie de Muay Thai, e aí também no karatê, o sensei, o mestre lá, pô, por que você fez isso no cabelo, fica querendo aparecer, me deu uma bronca, todo mundo me julgando super por causa do dread, e aí no final do dia, eu ia tocar no conservatório, eu falei, putz, agora eu tenho que aguentar o terceiro turno da injeção, né? Quando eu cheguei no conservatório, ninguém falou nada, é como se eu tivesse normal, assim, ninguém falou nada. Mas você só tava de dread. Aí eu fiquei espantado, eu falei, cara, ninguém vai falar nada, vocês não vão falar nada. As pessoas passaram batido. E aí eu comecei a notar o quanto o mindset do nicho que você anda é importante para o julgamento. A visão das pessoas é completamente diferente. Então no meio da música, dane-se se você tá com a melancia na cabeça, se você vem pelado, as pessoas tinham a mente muito mais aberta. No colégio, se você fosse qualquer coisa diferente do comum, você era super julgado. Isso é normal em qualquer colégio. E aí eu comecei a notar que valia muito a pena para uma existência bacana, para você melhorar o seu repertório, circular em diversos meios. E aí foi assim, o primeiro sincerão da vida, falou, cara, não dá pra você ficar só com a galera do colégio. E isso é muito rico pra você. Cara, isso foi muito jovem, né? Foi muito jovem. E aí, assim, eu senti cada vez mais isso, cada vez mais eu circulava em vários nichos. Então, eu tinha a galera do pagode que eu tocava numa banda de samba, aí toquei em banda sertanejo, aí eu toquei em música erudita no coral, que era já a galera bem mais séria. Eu circulava em muitos meios, o repertório realmente começou a ficar muito amplo, eu comecei a identificar as diferenças das pessoas conforme o meio que elas viviam. Então eu sempre odiei ter, assim, uma visão específica de você é isso, e aí quando eu entrei na medicina, isso piorou muito mais, porque o médico, ele já vem com uma cabeça muito enraizada, assim, de coisas que o médico pode, coisas que o médico não pode, qual é a forma de ver a vida, com a forma de falar, com a forma de lidar. O médico, ele se cobra ser muito sério o tempo inteiro. Então, como eu tinha o meio da música do outro lado, eu percebia que quando eu tava no hospital, as pessoas me viam de um jeito. Quando eu ia tocar, eu era um moleque surfista, engraçadão, era como se fosse uma descompressão, sabe? Daquela cobrança do médico, da responsabilidade e tal. Então, isso me fazia muito bem. E aí, eu sempre cultivei muito isso. Quando isso passou pra rede social... É isso que era a minha próxima pergunta. Ele já tá adiantando. Como é que você fez de levar isso pras redes?
limites. Então, porque é o que você falou, todo mundo orienta, fala, você tem que nichar, você tem que achar o nicho e tal. Primeiro, eu nunca segui uma estratégia, assim, pra rede social. Tem que ser assim. Toda vez que eu segui estratégia que alguém falou, nunca deu certo. Então, assim, eu sempre deixei no orgânico. Quando eu percebi que esse negócio de estratégia não funcionava pra mim, falei, eu vou começar a expor. Porque no começo, eu até, acho que quando eu tinha, sei lá, 5 a 7 mil seguidores, eu tinha uma empresa que fazia as artes. O post era escrito com uma arte bonita, não sei o que, e essa empresa falava, você não pode postar nada de yoga, tem que falar só de cirurgia. Então, eu gravava muito vídeo de cirurgia, tá? Você é médico, você não pode postar coisa de yoga, você não pode postar coisa de meditação. E aí, quando eu larguei essa empresa, eu meio falei assim, cara, eu vou postar o que eu quero, dane-se. E aí eu comecei a refletir uma coisa. As pessoas que se interessam por cirurgia plástica, você se interessa por cirurgia plástica quando você tá prestes a fazer ou quando você acabou de fazer. Agora, a tua vida inteira, tipo, se você é bem resolvida com a sua cirurgia, você, tipo, faz a cirurgia e você não fica falando o tempo todo. Você relembra, fala, putz, nessa época foi isso e tal, mas não é uma coisa que você pensa todos os dias pra você querer saber. E aí eu falei, cara, eu tenho muito mais coisa pra acrescentar em relação a influências que eu posso trazer pro dia a dia de uma pessoa do que só a cirurgia. Eu acho cirurgia magnífico, mas é uma fase da vida muito curta que você vai lá pesquisar sobre isso. Mas quando que foi que a espiritualidade entrou na sua vida? Porque apesar de você não falar diretamente, olha, mas ao ler o que você escreve, o seu comportamento, o que você divide, as viagens que você faz, essas buscas que você faz, a gente vê essa espiritualidade refletida no seu Instagram, já que ele é orgânico, já que ele retrata a sua realidade lá. Como é que isso surgiu pra você? Eu acho que a palavra espiritualidade incomoda muito a medicina, os médicos, né? Então, assim, eu costumo meio que... Parece que eles não podem conviver. E isso tá mudando, Acho que no intervalo aí dos próximos 5 a 10 anos, a medicina vai mudar bastante em relação a isso. Mas eu procuro não trazer esse nome espiritualidade, mas, assim, é como se você pudesse reconhecer coisas na vida que não necessariamente são comprovadas e que você pode usufruir disso num ponto de vista bom. Então, a espiritualidade eu acho que sempre esteve, principalmente, todo músico ele é um pouco espiritualizado, né? Porque é como se ele entrasse num estado de transe ali quando ele tá tocando. Um músico que é um high performer, um cara que realmente é um expert na música, é como se ele entrasse numa espécie de transe. Então é muito difícil ele não acreditar no não material. Existe alguma coisa que ele tem que acreditar. É que a gente não precisa dar nome aqui. Não precisa citar nome, exatamente. E aí, então, isso, quando eu tocava, desde quando eu tenho aí meus 15, 16 anos, eu fazia algumas peças musicais. Tinha uma peça que eu fazia que era muito interessante, que era uma peça de música afro, que a gente tocava em 8 djembês, que é um instrumento clássico africano, e 4 surdos, que é tipo como se fosse um surdo de samba mesmo, só que africano, que as meninas tocavam surdos, os meninos tocavam djembê. Invertia, né? Geralmente na África era o contrário, as meninas não pegavam instrumentos pesados. Aí, pra quebrar essa tradição, as meninas tocavam surdão e os meninos tocavam djembê. E era uma peça linda, assim, uma música afro bem clássica mesmo. E aí eu me lembro, assim, quando a gente tocava nos eventos, as pessoas ficavam muito tocadas e não conseguiam ficar paradas. E aí eu comecei a entender que, tipo, existe como se fosse algo enraizado ali dentro das pessoas, uma informação que aquela vibração trazia. Então é como se a pessoa sentisse, encontrasse um lugar meio que conhecido previamente. Pode ser no DNA, pode ser o barulho do coração, pode ser que o coração dentro do útero, qualquer coisa que fazia uma memória ancestral ali. E quando a gente tocava essa peça, as pessoas ficavam muito tocadas. Então, assim, eu comecei a perceber que algumas coisas que eram inexplicáveis faziam muito bem para as pessoas. E aí eu fui realmente aprofundar na espiritualidade na época da minha faculdade por várias adversidades da vida. Eu comecei a perceber que eu precisava fazer algumas práticas para entender, para me interiorizar, para me conectar comigo. E aí, acho que é aí que foi talvez a minha grande imersão nessa questão da espiritualidade. E desde lá, eu percebi que isso me ajudou muito, não só na produtividade, como para ter a resiliência para o dia a dia. Então, depois da faculdade, o meu pai teve problema financeiro, várias questões aconteceram em relação a meu pai com problema financeiro, eu com prova na faculdade, não sabia se eu ia acabar a faculdade ou não, porque já não tinha dinheiro para pagar. Então, foi uma questão assim, precisava me fortalecer de alguma maneira. E eu precisava me entregar para aquela lei da impermanência. Eu não sei o que vai acontecer, mas você tem um certo grau de conseguir influenciar o que vai acontecer, mas não todo. Então, assim, é como se fosse um equilíbrio, né, entre você ter um livre-arbítrio ou você poder influenciar na sua vida. E aí eu comecei a falar, bom, tem uma parte que eu não posso influenciar. Meu pai estava perdendo dinheiro, meu pai tinha quebrado, várias coisas acontecendo com ele, até judicialmente, eu não sabia qual que ia ser o futuro, não sabia se ia acabar a faculdade ou não, mas ao mesmo tempo eu podia me dedicar, ser um bom aluno, estudar pra caramba. E então, assim, era um peso, assim, a parte que eu não podia cuidar, eu tinha que dar algum jeito. O que eu ia fazer para fortalecer a parte que era entregue ao universo? Fui buscar a espiritualidade. E trazer esse monte de conhecimento que você foi ao longo do tempo desenvolvendo, que a gente, quem acompanha, aliás, se você não acompanha, já vamos dar uma parte aqui, @Dr. Duprá, Dr. Duprá, no Instagram, vale a pena porque ele divide isso tudo lá, essas vivências todas lá.
trazer isso para o Instagram e escancarar, né, essa diferença entre o que se espera de um médico e essa sua realidade nas redes sociais. Isso trouxe crítica? Você recebeu crítica em relação a isso, principalmente dos seus pares, assim, ou também paciente? Algum já te questionou sobre isso? O paciente, hoje eu já recebo paciente que meio que se conecta com isso, né? Que é isso que ele busca. Essa semana, por exemplo, eu dou risada, eu acho que eu nunca fiquei bravo com isso, mas eu dou risada, por exemplo, essa semana eu operei o marido de uma seguidora, ela, né, se conectou com isso, falou, você tem que operar com o Duprá, vai lá, tal. E aí ele falou, doutor, eu vim aqui porque ela falou, você tem que operar com aquele médico. Eu sempre te via e falava, eu vou operar com esse médico louco. Então as pessoas meio que falam assim, não, o cara é louco. Não é questão de ser louco, é que realmente a gente tá muito desconectado desse outro mundo, aonde nossa ancestralidade em termos de assim, os nativos norte-americanos, há 5.000 anos atrás, os yogis, tem várias populações antigas que são os grandes sábios que poderiam se dedicar a observar o que acontecia com os pequenos detalhes da nossa vida, porque não existia essa questão de ciência, isso é muito moderno. Então, trazer a sabedoria dessas pessoas, no meu ponto de vista, é uma conexão que a gente perdeu. No momento onde entrou a ciência, eu sou fãzaraço da ciência, mas quando entrou a ciência, é como se a gente abandonasse todo esse outro lado de um estudo. Uma negação. Uma negação. E aí, quando a pessoa vê esse outro lado, é como se fosse muito bizarro para ela. Fala assim, cara, como é que um médico pode fazer isso? Então, respondendo a sua pergunta, eu recebi e recebo, continuo recebendo algumas críticas. As pessoas, na verdade, não fazem críticas diretas, elas tentam fazer uma piadinha, satirizar, o louco, o médico da flauta, o médico... E assim, eu juro que zero me afeta, porque eu acho engraçado, eu acho, meus amigos mesmo, né, todas as semanas alguém coloca alguma foto minha naqueles chats do WhatsApp, brincando e tal. Eu mesmo tiro sarro com você, eu te mando no direct. Eu levo super na esportiva, eu gosto disso, eu falo assim, quando as pessoas não me zoam, até acho, alguma coisa está acontecendo. Mas, um movimento que aconteceu nesses últimos 2 anos foi justamente as pessoas pararem de tirar sarro e começarem a perguntar como faz. Então, quando tá no grupo, a pessoa tira sarro. Aí vem no pessoal e fala assim, Duprá, aquele negócio que você fez lá, cara, qual o primeiro instrumento que você acha que eu poderia tocar? Então aí você começa a perceber que a pessoa, assim, por aquele efeito manada, quer tirar sarro, mas no fundo ela tem uma curiosidade para fazer isso na vida. Eu acho que a gente precisa cada vez mais disso no mundo, sabe? Inclusive como médico ou as pessoas que tratam da saúde, primeiro precisam se tratar, porque para você ter uma compaixão, empatia, entender o sofrimento do outro, se você não estiver bem resolvido com você não consegue ajudar a outra pessoa. Então, uma outra coisa que eu acho que evita um pouco essas críticas, que sempre vão ser bem-vindas, eu sempre vou receber, é a questão de trazer muita parte da ciência. Eu separo em pastas. O que é espiritualidade é isso, o que é minha prática médica é muito apoiado na ciência. Então, além de eu ser um cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu sou membro titular, é o mais alto grau da sociedade. Fiz uma tese de monografia e tal. Então, assim, eu tenho a parte de espiritualidade, mas minha parte científica é super desenvolvida. Tanto de trabalho científico, a gente tem linha de pesquisa aqui no Lab, com neurocientista, com pesquisa em relação à saúde, a comportamento. Então, assim, a minha parte científica é muito forte, eu me baseio muito na ciência. O alicerce também é forte aí. Então, assim, eu acho que é como se fosse um equilíbrio. O que não é provado pela ciência, eu me entrego para o desconhecido. Mas o que é provado, vamos se apoiar em ciência, vamos discutir ciência. Isso acaba te aproximando do paciente, essa sua entrega para o improvável. Pode ser. Eu não consigo ver muito isso do meu ponto de vista, mas pode ser com certeza. Mas eu acho que as pessoas, quando enxergam essa busca por melhorar como pessoa, a sua melhora como profissional, você mesmo falou, você tem até linha de estudo aqui dentro. Mas quando a gente encontra um profissional que também quer melhorar como pessoa, a gente se conecta. Sim. Mas eu vou fazer uma pergunta que já me fizeram, inclusive, em relação a mim, quando eu falo sobre aceitação, sobre a gente se amar. Se você está tão preocupado e é necessário esse crescimento nosso, essa conexão com esse universo, com essa melhoria nossa espiritual ou como pessoa, dá o nome que você quiser, tá, gente? Não é um contrassenso essa preocupação e, ao mesmo tempo, trabalhar com cirurgia plástica estética. Como é que isso cola? Como é que isso funciona? É total um contrassenso, né? É como se você estivesse trabalhando com dois opostos, mas aí que é legal. Para você formar um senso de unidade, você precisa trabalhar justamente as contradições. Então, eu acredito muito que o equilíbrio é uma busca entre dois grandes mundos. Você tem um mundo interior, que só você conhece. Você pode ser casado há 30 anos, teu marido ou tua esposa não faz ideia o que acontece no seu mundo interior. Tanto de medos, de desejos, de insatisfações e várias coisas que acontecem que só você sabe. E a gente tem o mundo exterior. O mundo exterior, ele nos conecta com a sociedade. Então eu costumo dizer assim, se você
quer ser uma pessoa equilibrada, você tem que se dedicar um pouco pros dois. A menos que você vai viver no Nepal, numa montanha, você não precisa do mundo exterior, você não vai ter conexão. Nós estamos nos julgando o tempo inteiro. A partir do momento que você entra num espaço, imagina que você vai deixar uma carta no correio. Você entrou no correio, todas as pessoas estão te julgando por várias informações que você passa, e isso é muito humano, porque a gente aprendeu de uma forma sutil a analisar várias expressões do rosto, se o rosto está caído ou não, se o rosto tem cicatriz ou não. Cada detalhe conta para contar uma história para você informar, não necessariamente através das palavras, mas assim, você tá brava, você tá com pressa, você tá com medo, você tá com sudorese, você tá suando, você tá com o rosto caído, você foi uma pessoa que teve uma vida dura e tá com uma expressão carrancuda, isso tudo conta como uma mensagem. Então, o nosso mundo do espelho, nossa conexão externa é importantíssima para que você viva em sociedade. Então não existe aquele negócio de eu sou uma pessoa super bem resolvida, eu vou me aceitar. O se aceitar, existe um limite assim, de se aceitar, mas se cuidar e aceitar o seu melhor potencial, ou se aceitar e negar o seu potencial. Falar assim, eu vou aceitar qualquer porcaria porque eu não quero olhar para isso. Só que você está passando informações o tempo todo. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que tem o rosto super caído porque respirou sempre com a boca aberta, não tem um bom desenvolvimento do osso malar. Aí o rosto cai antes do tempo. Essa pessoa muitas vezes passa a expressão de que ela está cansada, de que ela é brava porque o canto da boca cai, e aí essa pessoa é uma pessoa super feliz, super alegre, só que todo lugar que ela entra, todo mundo acha que ela está de bom humor. Então assim, por que não ela melhorar isso? Por que não ela já entregar uma mensagem mais condizente do que realmente é o meio interno dela? Então existe um cross-link entre meio interno e meio externo. Se você se dedica só para um e esquece o outro, vai dar ruim. Se você se dedica só para o meio interno e esquece o externo, você não se conecta com o espelho, ou você vive em isolamento, ou você, alguma hora do seu dia, vai ter algum bloqueio ou alguma informação que vai causar um efeito na sua mente sobre isso. E se você se dedica só ao mundo externo e fica querendo só ser bonita, gata, perfeita e não olha pra dentro, isso também vai ter um super eco. Nunca você vai conseguir ser feliz. E eu vejo isso direto. Então eu, até por cuidar de muitas pessoas que estão no mundo do yoga, percebo direto assim, as pessoas que se dedicam também muito ao mundo interno e esquecem do mundo externo, vivem um conflito. E as pessoas que vivem só no mundo externo e não se dedicam ao mundo interno, também vivem um conflito. Então é como se fosse um equilíbrio. Por isso, eu metade da minha vida dedico ao mundo externo das pessoas, outra metade ao mundo interno. Acho que tem que cuidar dos dois. Se eu pudesse dar uma dica assim, cuide dos dois mundos, porque eles vão fazer falta. E se você tiver um deles, é como se fosse um pratinho que você tem que girar. Se você gira muito um pratinho e esquece do outro, o outro vai cair. Eu mesmo fiz a cirurgia, como eu falo sobre aceitação, aliás, eu não me arrependo de maneira alguma. Como eu emagreci muito, eu tinha uma flacidez nos seios, que não era um negócio normal, mas era um negócio que eu enrolava e guardava dentro do sutiã. E foi esse excesso de pele, tirei do olho também, foi tudo ele que fez. E foram intervenções sutis que hoje, quando eu falo para as pessoas, primeiro, ninguém acredita que o peito não é meu. Aliás, eu não sei de onde você tirou que eu queria tão natural, tá? E o olho, ninguém acredita que eu tirei pele do olho, mas eu tirei porque eu emagreci muito. Mas eu passei por muito tempo obcecada com esse corpo, com essa coisa de ficar muito magra, do que a gente já falou no podcast. Aliás, se você não ouviu, escute o podcast do Praia Incrível. A gente falou sobre essa coisa do padrão de beleza, eu já fiquei muito obcecada. Mas, cuidado, não é obsessão. Eu encontrei o meu equilíbrio do que a vida que eu quero levar e o corpo que essa vida também me proporciona, cuidando dele. Perfeito. Como cirurgião, você já deparou com alguém que você teve que falar assim, olha, não tem por que você operar. Você tem esse cuidado de falar agora chega ou agora não. Como é que isso é feito? É muito interessante essa sua pergunta. Eu acho que isso até prova quanto o cirurgião é maduro, quantas pessoas ele consegue negar. Porque eu acho muito mais importante você falar não do que falar sim. Como você mesmo respondeu, a questão do cuidado é um equilíbrio. Se você cuida nada e não olha para o espelho, você pode ter um conflito. Se você cuida demais e fica neurótico, também é um conflito. Então, vale o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Eu tenho uma forma muito aritmética para entender o equilíbrio. Primeiro, você não tem como saber o seu próprio equilíbrio muitas vezes porque a gente se vê de um outro ponto de vista. Você tá no seu corpo, você olha para o espelho de uma maneira já enviesada. Você, primeiro, às vezes vê muitos defeitos, às vezes você não vê nada, às vezes você não se reconhece. Então, é muito interessante que você delegue isso para uma pessoa que você conheça. Exatamente a mesma teoria. Vamos supor que você não trabalha com economia e você ganhou na loteria. Fala assim, cara, agora eu tenho aqui 20 milhões de reais, eu preciso fazer alguma coisa com isso, só que eu nunca trabalhei com economia. Você não vai saber qual o fundo que você vai investir seu dinheiro. Você tem que chegar lá no private banking e falar, ô gerente, o que eu faço com esse dinheiro? Ele vai perguntar assim, você quer alto, médio ou baixo risco? E eu vou te ajudar aonde eu vou colocar o seu investimento. E isso acontece também com a estética. Você fala assim, ó, eu sei o que me incomoda. Chega num profissional e fala assim, o que você acha? E acredita na opinião dele, desde que ele tenha bom senso. Então assim, voltando agora para sua pergunta, o porquê
falar não para uma paciente? Ou porque você acha que ela está realmente exagerando nesse equilíbrio e saindo do equilíbrio, ou porque não existe essa concordância de estilos, porque a pessoa, ela deve procurar um profissional que tenha mais ou menos a mesma cabeça do que ela acredita. Então, às vezes vem pessoa aqui que quer operar o nariz e quer um nariz Michael, não vou falar outros nomes de narizes aqui, mas vamos falar Michael, mas vem às vezes com celebridades brasileiras, fazer eu quero o nariz dessa celebridade brasileira. Eu falo assim, desculpa, não é comigo, não é comigo. Eu até dou, às vezes, o telefone de uma outra pessoa que faz. Eu falei, eu não faço, mas procura essa pessoa, porque tem que bater o perfil, e não existe certo e errado. Na estética é subjetivo. Se aquela pessoa acha aquilo bonito, o que eu costumo dizer pra mim, eu sigo uma regra de, o bonito é, primeiro, funcional, o que funciona. Segundo, o melhor potencial dentro da anatomia daquela pessoa para não haver distorção. Então, pra mim, esse é o limite da beleza. Pro outro cirurgião, às vezes não. Às vezes o cara acha bonito o nariz com o bico mais fino possível. Então, assim, a beleza não existe uma regra, mas a capacidade de falar não vai a capacidade de você identificar aquela pessoa, ela tá com bom senso, ela tá numa fase onde a cabeça dela permite que ela tenha uma visão clara, né, uma visão consciente do que tá acontecendo, porque muitas vezes você pega a pessoa numa fase de labilidade emocional, isso é muito comum. Ou a pessoa separa... Você consegue pegar isso na hora que entra no consultório eu já vejo, né? Porque a nossa consulta foi longa, eu lembro que a gente bateu um longo papo. De tanto atender, eu atendo uma média aí, às vezes 70, 50 pacientes semana. Então assim, de tanto ver, você conhece muito ser humano, então bata o olho, você já sabe se a pessoa tá desequilibrada, não tá, pelo jeito que fala, quais são os motivos, eu tenho um questionário antes pra pessoa responder, então já sei mais ou menos a fase da vida que a pessoa tá. Às vezes a pessoa separou e tá bem com isso, quer dar aquela quebra na inércia, isso é legal. Mas às vezes a pessoa separou e não aceitou a separação e quer usar a cirurgia para reconquistar o marido. Então assim, você precisa entender qual é o motivo. E não existe uma receita de bolo, assim, não dá para operar paciente recém-separado, não é isso. É você ver aquele paciente como um todo. Qual é o momento psicológico que tá, quais são os neurotransmissores que estão rodando ali, qual é a relação dessa pessoa com a mudança, o que ela espera dessa mudança. Então tem vários motivos que eu falo não. Se a pessoa tá realmente viajando na maionese, quer operar, mas não tem cabimento. 2 meses atrás uma menina veio aqui, queria colocar silicone, tinha uma mama linda com volume, eu falei, não faz isso, não precisa colocar um tecido artificial num corpo que tá perfeito. Então assim, quando a pessoa, ela quer melhorar para aquele senso da prateleira, sabe, eu quero consumir alguma coisa para me sentir melhor. Quando existe isso, simplesmente não opero. E quando não tem essa conexão médico-paciente, quando você percebe que aquele perfil daquele paciente não tem a ver com você e você não vai dar o resultado que vai deixá-la feliz. E aí esse é um outro motivo de você dar um passo atrás e falar, ó, ser sincero, até com você, sabe? O cirurgião plástico, eu costumo dizer, ele não pode passar fome, ele não pode depender muito da cirurgia para pagar todas as contas, porque ele não pode passar por esses detalhes para querer faturar. Ele precisa assim, ó, para você faturar precisa tudo estar congruente, sabe? Você fechar uma cirurgia é uma coisa onde você vai ter uma mudança eterna na vida da pessoa, então tem que ter uma pesquisa muito grande. Eu costumo dizer que todo cirurgião plástico tem que escolher o paciente também que ele opera, não é só a escolha do paciente. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Gente, aqui tem conversa pra gente ficar uns 3 dias, né, batendo papo. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, porque exatamente era uma pergunta que eu queria muito que você respondesse, esse limite do cirurgião. E aí o próximo vídeo vem com dica e com respostas às perguntas que o pessoal me mandou no Instagram. Então dá um like, já deixa seu comentário, segue o Duprá nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Obrigada. Muito bem-vindos.